O novo guarda-costas de elite foi pago para protegê-la das ameaças externas que cercavam a mansão. O problema é que o verdadeiro perigo para Yasmine sempre foi o próprio marido. Quando esses dois mundos opostos colidem em um plano desesperado, o soldado implacável contratado para vigiá-la se torna a sua única chance de sobrevivência. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. A mansão de Francisco era um monumento à riqueza incalculável e ao poder silencioso. Lustres de cristal pendiam de tetos abobadados e o mármore impecável do chão refletia a luz fria do fim de tarde. Para a alta sociedade, aquele lugar era um verdadeiro palácio. Para Yasmine, era uma prisão de luxo, onde ela estava sendo destruída aos poucos, dia após dia. Ela observava o jardim perfeitamente podado através da imensa janela de vidro do seu quarto. O coração dela batia em um ritmo acelerado, carregado de uma ansiedade que a consumia há meses. O seu plano de fuga estava em andamento. Era um truque brilhante, nascido do mais puro e profundo desespero. Francisco, o seu marido e o homem que a oprimia com uma crueldade velada, acreditava estar sob ataque. Yasmine havia arquitetado e pago criminosos para enviarem cartas com ameaças à mansão e forjarem um falso sequestro contra si mesma. O objetivo era genial: forjar a própria ausência permanente para que Francisco acreditasse que ela havia sido levada pelos inimigos, permitindo que ela cruzasse a fronteira e assumisse uma nova identidade. A liberdade estava a um passo de distância. A passagem só de ida estava garantida. O ar fresco da sobrevivência já enchia os seus pulmões, mas o barulho de pneus pesados esmagando o cascalho da entrada principal despedaçou a sua esperança em milissegundos. Um carro utilitário escuro estacionou diante das grandes portas de carvalho. Do veículo desceu um homem que mudaria completamente as regras daquele jogo perigoso. Adam não era um segurança comum. O porte físico imponente, os ombros largos, que pareciam carregar o peso do mundo, e o olhar sombrio denunciavam um passado que a maioria das pessoas preferia desconhecer. Ele era um ex-soldado do exército turco, forçado a abandonar a farda devido a traumas de guerra que carregava em silêncio. De volta à vida civil, ele utilizava o seu faro letal e a sua habilidade inquestionável para farejar indivíduos perigosos e proteger quem pagasse o seu preço. Ao receber as ameaças falsas que a própria esposa havia plantado, o poderoso Francisco não pensou duas vezes. Ele buscou o profissional mais letal do mercado e contratou Adam, considerado o melhor guarda-costas de Istambul devido ao seu pesado histórico militar. E foi assim que os dois mundos colidiram. Quando Yasmine foi apresentada ao seu novo protetor no escritório de Francisco, o ódio foi instantâneo e recíproco. A presença de Adam arruinou o seu plano de fuga de forma absoluta. Ele era um homem forjado no rigor das forças especiais, dono de um instinto investigativo que não se deixaria enganar por um teatrinho de pequenos criminosos. Além disso, Yasmine via aquele soldado não como um escudo, mas como uma extensão do controle de Francisco. Para ela, Adam era apenas os olhos do marido, uma sombra constante enviada para tirar o resto da sua privacidade e vigiar cada um dos seus passos, impedindo-a de tentar escapar novamente. Ele vai acompanhá-la a todos os lugares a partir de hoje, Yasmine, Francisco declarou, ajeitando o terno caro com aquele sorriso que sempre fazia a pele dela gelar. O poder de influência dele era sufocante. Ninguém vai chegar perto de você. Adam estava parado no canto da sala, as mãos cruzadas atrás das costas, o rosto talhado em uma expressão de pedra. Ele não disse uma única palavra, mas os olhos escuros dele analisaram a mulher à sua frente.
Ele viu a postura rígida dela, a forma como ela erguia o queixo com arrogância para esconder o tremor quase imperceptível em suas mãos. Ele foi pago para proteger uma herdeira da alta sociedade. Era apenas mais um trabalho. Mas Yasmine estava longe de ser uma donzela em perigo que aceitaria a derrota de braços cruzados. Se não tinha ninguém para ajudá-la, ela usaria os próprios recursos para se libertar. E a primeira etapa do seu novo plano era clara: provar a Francisco que aquele guarda-costas implacável era, na verdade, um incompetente que merecia a demissão imediata. Na manhã seguinte, o sol castigava as ruas movimentadas do centro comercial de Istambul. Yasmine caminhava a passos duros pelas calçadas de pedra, balançando uma bolsa de grife de forma intencionalmente descuidada. O barulho dos saltos dela competia com o som do trânsito. 3 passos exatos atrás dela, Adam a seguia. A postura dele era fluida, os olhos varrendo o perímetro com uma eficiência assustadora. Ele não precisava de terno e gravata para impor respeito. A jaqueta escura e a tensão silenciosa que emanava dele mantinham qualquer pessoa a uma distância segura. O que ele não sabia era que Yasmine havia contratado secretamente 2 homens para fingirem um assalto e roubarem a bolsa dela no meio daquela rua lotada. A estratégia era simples. Os ladrões levariam a bolsa, Adam falharia em protegê-la e Francisco o mandaria embora na mesma tarde. Quando dobraram a esquina para uma avenida mais estreita, o momento perfeito chegou. 2 homens de aparência suspeita vieram correndo na direção contrária. Eles passaram como um raio por Yasmine e, com um solavanco premeditado, arrancaram a bolsa de grife dos braços dela. "Ei!" Yasmine gritou, encenando o pânico com perfeição. "A minha bolsa!" Ela esperava que Adam ficasse confuso, que olhasse ao redor ou que chamasse a polícia pelo rádio. Ela esperava qualquer reação burocrática. O que ela presenciou foi o despertar de um verdadeiro soldado. Adam não hesitou por um único segundo. Os reflexos de ex-militar das forças especiais assumiram o controle. Ele passou por Yasmine como uma rajada de vento letal e correu atrás dos criminosos com uma velocidade impressionante. O plano da mulher desmoronou em tempo recorde. Os 2 assaltantes, que achavam estar participando de um trabalho fácil, arregalaram os olhos ao olhar para trás e verem uma montanha de fúria e técnica militar os alcançando. Adam os encurralou rapidamente em um beco estreito a poucos metros dali. Sendo um homem altamente treinado, ele não perdeu tempo com avisos. O guarda-costas agarrou o primeiro homem pelo colarinho, desferindo um golpe preciso que o lançou contra os tijolos da parede, enquanto derrubava o segundo com uma rasteira calculada, pronto para lhes dar uma surra e recuperar os pertences de sua protegida. O som do combate rápido chegou aos ouvidos de Yasmine. O pânico verdadeiro substituiu a atuação. Se Adam continuasse a interrogá-los daquela forma intensa, aqueles pequenos marginais abririam a boca. Eles confessariam que tudo era uma farsa armada e paga por ela mesma, e o escândalo chegaria diretamente aos ouvidos do seu marido. Desesperada, Yasmine correu o mais rápido que seus saltos permitiam, invadindo o beco escuro. "Pare! Solte eles agora!" Ela gritou, a voz falhando pelo nervosismo. Ela entrou no meio da briga de forma imprudente, segurando o braço forte de Adam com as 2 mãos. A musculatura dele estava rígida como aço sob a jaqueta. "Deixe-os ir! Sumam daqui!" Ela ordenou, olhando diretamente para os ladrões caídos e acenando para que fugissem. Os 2 homens, apavorados com a força do ex-soldado, não pensaram 2 vezes. Eles jogaram a bolsa no chão e correram para longe, como se as suas vidas dependessem disso. Adam ficou parado, ofegante, mas o seu olhar treinado não estava nos bandidos que fugiam. Estava nas mãos e na postura de Yasmine. Havia uma falha minúscula na atuação dela que um homem comum ignoraria. Mas Adam não era comum.
E a dedução letal que o guarda-costas faria a seguir, no caminho de volta para casa, estava prestes a transformar o teatrinho de Yasmine em um verdadeiro jogo de gato e rato. Minutos depois, o clima dentro do carro utilitário escuro era absolutamente sufocante. Adam dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos grandes apertando o volante de couro. Yasmine estava no banco do passageiro, abraçada à bolsa recuperada, olhando para a janela e tentando controlar a própria respiração acelerada. Ela torcia para que o silêncio durasse até chegarem à mansão. Mas o guarda-costas não era homem de deixar perguntas sem respostas. Boa tentativa. A voz grave dele rasgou o silêncio, baixa e cortante, carregada de um sarcasmo afiado. Yasmine sentiu a espinha gelar. Ela virou o rosto na direção dele, forçando a melhor expressão de inocência que conseguiu. "Do que você está falando?" Ela perguntou, erguendo o queixo com aquela arrogância característica que a protegia. Adam soltou um riso curto, um som sem um pingo de humor. Ele parou o carro em um semáforo vermelho e virou o rosto para encará-la. Os olhos dele eram intensos demais, penetrantes demais. "Aqueles ladrões", ele começou, o tom pausado de quem disseca uma estratégia militar. "Você segurou a bolsa muito fracamente, como se já esperasse o puxão. E no beco, eles imploraram para você, não para mim. Imploraram para que eu os soltasse, como se vocês se conhecessem." A verdade flutuava no espaço apertado do veículo. O coração de Yasmine despencou, o ar parecia faltar. "Não sabia que a senhora era amiga de bandidos de rua", Adam concluiu, voltando o olhar para a estrada enquanto o sinal abria. O pânico ameaçou dominar Yasmine, mas o mecanismo de defesa dela era morder antes de ser atacada. Ela se irritou, cruzando os braços e apertando a bolsa contra o peito. "Cuide da sua vida e se coloque no seu lugar." Ela disparou, o tom de voz subindo na tentativa desesperada de disfarçar o próprio nervosismo. "Eu já estava com a bolsa. Não precisava de violência desnecessária." Ela tentou mascarar a falha com palavras ríspidas, mas no fundo, o medo a corroía por dentro. O plano contra Adam havia falhado logo no primeiro dia. Ela apenas queria salvar a própria pele e tirá-lo do seu caminho. Contudo, enquanto Yasmine bufava de raiva no banco do passageiro, ela começou a perceber a dura realidade. O homem contratado para protegê-la era brilhante demais, letal demais e observador demais para ser enganado por truques baratos. Adam continuou a dirigir em silêncio. Ele não retrucou os insultos. Ele apenas gravou cada detalhe daquele comportamento errático. O ex-militar não estava lidando com uma patroa mimada que gostava de confusão. Ele farejava o medo no ar. Ele sabia que por trás daquela fachada hostil e arrogante, Yasmine estava desesperadamente escondendo um segredo colossal. E ele estava decidido a descobrir qual era. O luxuoso salão do restaurante, no topo de um dos edifícios mais caros de Istambul, cheirava a perfume importado e dinheiro sujo. Aquele jantar de negócios era apenas mais uma peça no teatro de aparências, que Francisco orquestrava para manter a sua rede de poder intacta. Para Yasmine, vestida com um vestido de seda esmeralda que cobria estrategicamente os braços e o pescoço, o evento era uma sessão de tortura psicológica. Francisco era o único homem que se aproximava dela durante a noite. Diante dos convidados, ele sorria e a exibia como um troféu. Mas, longe dos olhares da alta sociedade, o toque dele era um aviso. Quando ele segurou a cintura dela para posar para uma foto, os dedos do empresário apertaram a pele de Yasmine com uma força brutal e silenciosa, sussurrando ameaças disfarçadas de elogios ao pé do ouvido dela. No canto do salão, Adam observava tudo. Por passar o dia inteiro grudado em Yasmine para protegê-la,
O faro investigativo do ex-soldado já havia notado pequenos e perturbadores detalhes. Ele percebia como a respiração dela falhava e os ombros encolhiam sempre que o marido entrava no recinto ou elevava a voz. Ele notou a maquiagem pesada no pescoço e a escolha de roupas longas em noites quentes. Aos olhos de Adam, a arrogância de Yasmine estava começando a parecer um escudo de vidro prestes a estilhaçar. Mas antes que o guarda-costas pudesse analisar a dinâmica tóxica daquele casamento, o inferno decidiu invadir o jantar. Yasmine acreditava que o maior perigo daquela noite era o toque cruel do seu próprio marido. Ela não imaginava que no meio daquelas mesas luxuosas, a verdadeira morte já estava em contagem regressiva, prestes a forçar o implacável homem de gelo a tomar uma decisão física e desesperada que mudaria a vida dos dois para sempre. Um pequeno bip eletrônico ecoou perto das portas de vidro do salão. No meio das mesas finamente decoradas, um carrinho de brinquedo de controle remoto deslizou pelo chão de mármore, parando próximo à mesa principal. Os instintos de Adam gritaram: "Todos no chão!" O rugido do guarda-costas cortou o som do jazz que tocava ao fundo. A explosão foi ensurdecedora. O carrinho detonou, estilhaçando os vidros panorâmicos e jogando mesas pelos ares. Era um atentado real. Inimigos cruéis dos negócios escusos de Francisco haviam vindo cobrar as suas dívidas com sangue, e o alvo principal era a família do empresário. Segundos após a detonação, homens armados com fuzis invadiram o salão em meio à fumaça e aos gritos de pânico, abrindo fogo de forma indiscriminada. Francisco, num ato da mais pura covardia, jogou-se atrás de uma pilastra de mármore, protegendo apenas a própria cabeça. Ao ver Yasmine paralisada pelo choque no meio da linha de fogo, ele gritou para o seu funcionário: "Adam, tire ela daqui agora, leve-a para longe." Adam não precisava de ordens para agir. Ele atravessou o salão como um fantasma letal, envolvendo a cintura de Yasmine com um braço de ferro e usando o próprio corpo largo como escudo contra as balas que zumbiam pelo ar. Ele a arrastou pelos corredores internos do restaurante. Com um chute preciso, ele arrombou a pesada porta de aço da área de serviço e a puxou para dentro da despensa isolada, trancando a passagem atrás de si. O silêncio do cômodo estreito, cercado por prateleiras de mantimentos, contrastava com o som abafado dos tiros no andar superior. Yasmine estava em choque. As mãos dela tremiam incontrolavelmente, o peito subindo e descendo de forma errática. A morte havia passado a milímetros de seu rosto. Mas antes de você descobrir o que vai rolar dentro dessa despensa apertada e qual será a atitude desesperada e perigosa que Yasmine vai tomar para tentar despistar o faro letal desse soldado, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Tramas de Amor. E me conta nos comentários: você acha que uma forte atração no meio do perigo é capaz de enganar os instintos de um ex-militar treinado? Responde aqui embaixo que eu vou ler tudo. Adam se moveu rapidamente no espaço apertado. A situação exigia medidas drásticas. Sem dizer uma palavra, ele desabotoou a camisa social escura e atirou, revelando o tronco coberto de cicatrizes antigas de guerra e uma musculatura forjada no rigor das forças especiais. Por baixo da camisa, ele usava um colete balístico de alta resistência. Yasmine paralisou. O pânico cedeu um mínimo espaço ao fascínio involuntário, enquanto os olhos dela acompanhavam a linha dos ombros largos, o peito rígido e a brutalidade esculpida no corpo do homem que acabara de jogar a própria vida na frente de um fuzil para salvá-la. Com movimentos rápidos, Adam desfez os velcros do colete e o puxou pela cabeça, estendendo a pesada armadura de Kevlar na direção dela. "Vista isso!" ele ordenou, a voz grave e ofegante ecoando na despensa. Ela tentou pegar o colete, mas as suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o peso do material,
muito menos ajustar as tiras nas laterais. O terror bloqueava os seus movimentos. Percebendo a incapacidade dela, Adam suspirou e deu um passo à frente, invadindo completamente o espaço pessoal de Yasmine. Ele mesmo passou a armadura pela cabeça dela. A proximidade era sufocante e elétrica. O cheiro de pólvora, suor e uma loção pós-barba amadeirada invadiu os sentidos da mulher. Ele abaixou o rosto, concentrado em fechar os velcros nas laterais da cintura dela. As pontas dos dedos ásperos do ex-militar roçaram na pele nua da costela de Yasmine. O toque foi tão leve, tão milimetricamente cuidadoso, que um nó se formou na garganta dela. Quando Adam terminou de ajustar o colete, ele não se afastou. Ele apoiou as mãos pesadas e quentes nos ombros dela, erguendo o olhar escuro para encontrar os olhos castanhos e aterrorizados da sua protegida. "Olhe para mim, Yasmine", ele murmurou, a voz profunda vibrando em uma frequência que acalmou o sistema nervoso dela quase instantaneamente. "Eu vou te proteger. Você está segura agora." Quantas feridas não doeram naquele exato momento? A delicadeza e a firmeza de Adam a atingiram com a força de um furacão emocional. Era a primeira vez, em anos de um casamento feito de espinhos e punições, que um homem a tocava daquela maneira, como se ela fosse preciosa, como se a vida dela importasse. Não havia possessão, não havia violência, apenas um cuidado absoluto. A percepção a atingiu de forma avassaladora. O seu marido, o homem que havia jurado amá-la no altar, era o seu inimigo e havia se escondido para salvar a própria pele. Mas aquele estranho, um guarda-costas pago, estava literalmente despindo a própria proteção e arriscando tomar um tiro no peito para garantir que ela respirasse amanhã. Mas a mente afiada de Adam não parava, nem mesmo no escuro de uma despensa. Enquanto a tensão romântica queimava entre eles, o ex-soldado começou a juntar as peças. Ele observou o rosto dela, ligando a agressividade real daquele ataque terrorista com a encenação pífia do assalto no beco dias atrás. Havia algo drasticamente errado. Aqueles homens lá fora, eles querem matar o seu marido e querem usar você para atingi-lo. Adam sussurrou estreitando os olhos, o instinto investigativo farejando a mentira de Yasmine. O que não faz o menor sentido. Se os inimigos dele são tão perigosos, por que você armaria um assalto falso comigo na rua? E por que você tem feito tantas perguntas sobre a segurança da fronteira nos últimos dias? O sangue de Yasmine congelou. Ele estava perto demais da verdade. Se Adam descobrisse que ela planejava forjar a própria morte e fugir, ele a entregaria a Francisco por dever de ofício. E as consequências para o seu irmão seriam fatais. Ela precisava calá-lo. Precisava desviar a atenção dele urgentemente antes que o cérebro brilhante daquele soldado desvendasse o seu plano secreto de fuga. O desespero não pede licença lógica. Sem pensar nas consequências, movida pelo pânico e pela atração intensa que o calor daquele momento havia acendido, Yasmine se ergueu nas pontas dos pés. Ela segurou o rosto de Adam com as duas mãos e cravou os lábios nos dele de forma súbita e urgente. O choque atravessou o corpo do guarda-costas. O primeiro beijo entre eles não foi doce ou calculado. Foi um choque de sobrevivência, nascido na adrenalina e na fumaça de pólvora. Os lábios dela eram desesperados e por um milésimo de segundo o soldado cedeu. A mão dele subiu instintivamente para a nuca dela, aprofundando o contato em uma faísca perigosa de desejo proibido. Mas Adam era treinado para não perder o foco. Mesmo inebriado pelo sabor dela e pela proximidade avassaladora, ele sentiu o medo nos movimentos de Yasmine. Ele partiu o beijo lentamente, mantendo os rostos a centímetros de distância, a respiração de ambos ofegante no silêncio da despensa. Adam a olhou nos olhos, a tensão romântica agora misturada com uma desconfiança afiada.
Ele percebeu com clareza cristalina que aquele beijo foi uma cortina de fumaça. "O que você está tentando esconder de mim, Yasmine?" Ele sussurrou, a voz carregada de uma perigosa compreensão. O eco do tiro no andar superior do restaurante foi abafado pela tensão sufocante dentro daquela despensa escura. Os lábios de Yasmine ainda formigavam após o beijo desesperado, mas a tática dela havia falhado miseravelmente. Adam não era um homem que se deixava cegar pelo desejo. Ele a olhava com a frieza analítica de um predador que havia acabado de encontrar a falha na armadura da sua presa. "O que você está tentando esconder de mim, Yasmine?" A voz de Adam era um sussurro letal, cortando o ar pesado entre eles. Antes que ela pudesse inventar outra mentira, o som das sirenes da polícia rasgou a noite lá fora, seguido pelo barulho de botas táticas invadindo o restaurante. O socorro havia chegado. O interrogatório foi interrompido, mas a semente da suspeita de Adam já havia criado raízes profundas. Nos dias que se seguiram ao atentado, a dinâmica na mansão mudou drasticamente. Francisco estava apavorado. O tiroteio provou que os seus inimigos de negócios eram reais e letais. Os seguranças comuns da mansão mostraram-se inúteis, o que transformou Adam no bem mais valioso que o empresário possuía. O ex-soldado era a única barreira entre Francisco e o cemitério, o que lhe deu passe livre para circular por toda a casa. E Adam usou esse acesso para investigar a própria protegida. O guarda-costas percebeu que a arrogância de Yasmine era apenas um mecanismo de defesa. Ela ficava incrivelmente tensa, acuada e trêmula sempre que Francisco entrava no recinto. Quando o empresário falava um pouco mais alto, os ombros dela encolhiam instintivamente. Além disso, o ex-soldado notou o esforço diário dela para usar roupas fechadas até o pescoço e camadas pesadas de maquiagem, mesmo nos dias mais quentes de Istambul. O quebra-cabeça estava se formando. A imagem final não era a de uma esposa mimada querendo fugir de um casamento chato. Era a de um prisioneiro de guerra tentando escapar da tortura. A confirmação definitiva e o momento em que a vida de todos mudou para sempre aconteceu em uma noite sombria. Francisco retornou de uma reunião com seus capangas, furioso devido a negócios que deram errado. Ao entrar no quarto do casal, ele trancou a porta. Yasmine sabia o que aquele silêncio significava. Ela tentou recuar em direção ao banheiro, mas Francisco a agarrou com violência pelo braço, jogando-a contra a beirada da cama de forma brutal. O barulho do impacto ecoou sutilmente pelo corredor. Do lado de fora, o sangue de Adam ferveu. O instinto bruto mandava arrombar a porta e quebrar o pescoço do patrão, mas a inteligência militar gritava o oposto. Um único passo em falso movido pela raiva e Yasmine seria punida de forma fatal depois. O que o ex-soldado estava prestes a fazer para salvá-la seria o maior e mais genial golpe psicológico que aquele milionário já sofreu. Adam, que fazia a ronda noturna, ouviu o som abafado. O instinto de soldado acendeu, mas o cérebro brilhante e tático de Adam calculou a situação em 1 milissegundo. Se ele simplesmente invadisse o quarto e agredisse o patrão, Francisco o demitiria na mesma hora, chamaria os capangas do portão e Yasmine ficaria desprotegida para apanhar ainda mais. Adam precisava pará-lo de forma inteligente, usando o ponto fraco do milionário, o pavor de ser assassinado. Adam esmurrou a porta de carvalho do quarto com uma força assustadora e girou a maçaneta com urgência. "Senhor Francisco, abra a porta! Código vermelho!" Ele gritou do lado de fora, a voz carregada de uma urgência militar impecável. A interrupção quebrou o transe de fúria do vilão. Francisco, priorizando a própria vida acima de qualquer outra coisa, largou o braço de Yasmine instantaneamente e correu para destravar a porta, pálido. "O que foi, Adam? Os atiradores voltaram?" Francisco perguntou, a voz trêmula de pavor, ajeitando o paletó. Adam entrou no quarto com uma expressão dura, a arma empunhada para baixo,
os olhos varrendo o ambiente como se procurasse ameaças. O sensor do perímetro norte foi acionado e os cães recuaram, senhor. Pode ser um batedor do cartel, tentando instalar escutas ou explosivos. Adam mentiu com a frieza de um ator de cinema, mantendo a postura tensa. Eu preciso que o senhor me acompanhe até a sala de segurança blindada no subsolo, imediatamente para sua proteção. Vou ordenar que o resto da equipe vasculhe os jardins. O ego de Francisco e a vontade de agredir a esposa evaporaram diante da ameaça de morte. Ele não questionou o melhor guarda-costas da cidade. Certo, certo. Vamos agora. O empresário engoliu em seco, passando por Adam apressadamente em direção ao corredor. Fique de olho nela e desça logo atrás de mim. Sim, senhor. Adam respondeu, a voz inabalável. Enquanto os passos rápidos de Francisco sumiam no corredor em direção ao abrigo seguro, Adam fechou a porta do quarto lentamente. A ameaça havia sido neutralizada sem levantar uma única suspeita. Foi então que o guarda-costas se virou para Yasmine. Ela ainda estava caída no chão, encostada na cama. O roupão de seda que ela usava havia escorregado pelo ombro devido à agressão, revelando muito mais do que ela desejava. A respiração de Adam travou na garganta. Sob a luz fraca do abajur, ele viu a prova física e inegável da tortura. Dezenas de hematomas roxos, esverdeados e amarelados, em diferentes estágios de cicatrização, cobriam os ombros e a lateral das costas de Yasmine. Marcas terríveis de dedos que a agarravam com força. A maquiagem pesada e os vestidos de gola alta finalmente faziam sentido. O silêncio do quarto tornou-se denso e doloroso. Yasmine fechou os olhos, puxando o roupão de volta para o lugar com as mãos trêmulas, humilhada por ter a sua fraqueza exposta ao homem que ela julgava ser o cachorro de guarda do marido. Adam guardou a arma no coldre. Ele se aproximou devagar e agachou-se na frente dela. A expressão de mármore do ex-soldado havia desaparecido. O olhar dele estava sombrio, carregado de uma fúria protetora que ele reprimia para não explodir. Eu refiz os passos do seu assalto no beco. Puxei os registros financeiros ocultos do seu cartão. Adam declarou, a postura rígida e o olhar inabalável. Você pagou aqueles 2 marginais. E você também andou sacando grandes quantias em dinheiro vivo para comprar passaportes falsos. Você forjou as primeiras ameaças, Yasmine. Você está planejando o seu próprio falso sequestro, usando os inimigos do seu marido como cortina de fumaça. Yasmine paralisou. O rosto dela perdeu completamente a cor. O segredo que custaria a sua vida havia sido descoberto. O pânico a dominou de tal forma que as pernas dela cederam e ela caiu de joelhos no tapete persa, chorando de forma compulsiva e desesperada. Por favor, Adam, por favor, não conte a ele, ela implorou, a voz quebrada, o orgulho estilhaçado no chão do quarto. Se ele descobrir, ele me mata. Adam se abaixou diante dela, a frieza militar dando lugar a uma urgência protetora. Por que você simplesmente não pede o divórcio e vai embora? Por que forjar a própria morte? Ele exigiu saber, segurando os ombros trêmulos dela com firmeza para ancorá-la. Foi então que a represa emocional de Yasmine arrebentou. Ela revelou a monstruosidade que habitava aquela casa. Você acha que eu não tentei? Ela soluçou, erguendo o rosto banhado em lágrimas. Francisco é um monstro. Ele me bate, ele me humilha, ele me acha em qualquer lugar, não importa quantas vezes eu tente fugir. Mas ele é inteligente. Ele manipula o meu irmão mais novo, o Otávio. Ele deu um emprego ao Otávio, deu dinheiro à minha família. E ele deixou muito claro para mim. Se eu abrir a boca para a polícia, se eu tentar fugir de novo, o meu irmão sofre um acidente fatal no dia seguinte. Ela apertou a camisa de Adam, os nós dos dedos brancos. Eu preciso que ele ache que os inimigos dele me mataram.
Só assim ele vai focar a vingança neles e o Otávio vai ficar seguro. É a minha única saída, Adam. O silêncio que se seguiu foi denso. Adam olhou para o rosto desesperado da mulher à sua frente. A imagem da patroa fria e calculista desapareceu para sempre, revelando uma heroína sem capa, vestida apenas com a coragem que ainda lhe restava para escapar do inferno e proteger quem amava. Adam olhou para o rosto banhado em lágrimas daquela mulher incrivelmente forte. O coração dele, que ele acreditava estar dormente após a sua dispensa militar, encontrou uma nova e letal missão. Ele tirou o próprio paletó e o colocou sobre os ombros trêmulos de Yasmine. O seu plano suicida de forjar a própria morte acaba aqui, ele declarou, a voz grave descendo a um sussurro inabalável e poderoso. Ela arregalou os olhos. Mas o Otávio, o seu irmão, vai viver. Adam a interrompeu, segurando as mãos geladas dela nas dele. Eu sou um soldado das forças especiais, Yasmine. Nós não fingimos que morremos para os inimigos, nós os aniquilamos. Ele ergueu o queixo dela suavemente, forçando-a a olhar para a promessa selada naqueles olhos escuros. Eu vou continuar sendo a sombra dele, o cachorro leal que ele pensa ter comprado. Mas a partir desse minuto, eu e você somos um exército infiltrado na casa dele. Vamos usar a minha inteligência militar e o seu acesso livre. Vamos juntar documentos, rastrear as contas e montar um dossiê com cada crime que aquele rato comete. Nós vamos prender Francisco de uma forma que o dinheiro dele não possa comprar a saída. E quando acabarmos, você vai ser livre, de verdade e com o seu próprio nome. A esperança, um sentimento morto há anos, acendeu-se no peito de Yasmine. Aquele guarda-costas arrogante havia se transformado no aliado mais letal que ela poderia sonhar. Eles estavam invadindo o coração do império do mal, alimentando uma atração elétrica e silenciosa em cada troca de olhares furtivos, em cada toque acidental no escuro do escritório enquanto planejavam a queda do marido dela. Porém, Francisco era como uma víbora encurralada. Sentindo a distância da esposa e a presença protetora de Adam o tempo todo, ele decidiu agir de forma brutal. Se ele não podia punir Yasmine diretamente sem que o segurança notasse ou gerasse um alarme de risco na casa, ele atacaria o que ela mais amava. O alvo vermelho estava agora nas costas do irmão de Yasmine, e a tragédia estava prestes a cobrar um preço alto demais por aquela fuga. A mansão havia se tornado um campo de guerra invisível. Nos meses seguintes àquela noite no quarto, Adam e Yasmine orquestraram a queda de Francisco com a precisão de um relógio suíço. Sob o disfarce de um guarda-costas leal e implacável, Adam passava horas na sala de segurança, desativando câmeras temporariamente e quebrando as barreiras de firewall do servidor pessoal do patrão. Yasmine, usando o seu acesso irrestrito de esposa, copiava gigabytes de documentos secretos, planilhas de lavagem de dinheiro, transações obscuras em paraísos fiscais e, o mais letal de tudo, os registros das operações de contrabando de armas que Francisco chefiava por trás da fachada de empresário respeitável. O dossiê estava completo e era devastador. Mas entregar aquilo à polícia local seria um erro fatal. O dinheiro do vilão já havia comprado metade da delegacia. Eles precisavam de uma explosão em praça pública. Eles precisavam da imprensa. Foi aí que Otávio entrou no jogo. O irmão mais novo de Yasmine, que Francisco acreditava manipular com um emprego medíocre e ameaças veladas, tornou-se a peça mais corajosa do tabuleiro. Orientado por Adam, Otávio agiu como um mensageiro fantasma.
Ele se encontrou secretamente com jornalistas investigativos de confiança e veículos de comunicação independentes que não estavam na folha de pagamento do milionário, entregando-lhes as provas inegáveis. A detonação ocorreu em uma manhã de terça-feira. As manchetes dos maiores jornais do país e os portais de notícias não falavam de outra coisa. O escândalo estourou com uma força incontrolável. Além dos crimes financeiros e do contrabando, o dossiê incluía fotos dos hematomas de Yasmine e áudios que Adam havia gravado das ameaças de Francisco. A máscara do empresário filantropo derreteu ao vivo na televisão, revelando o monstro abusivo e corrupto que ele realmente era. O império de Francisco começou a ruir em questão de horas. Acionistas abandonaram a empresa, contas foram congeladas pela justiça sob a pressão popular e um mandado de prisão preventiva foi expedido pelas autoridades federais. Mas um animal encurralado é quando ele se torna mais letal. Francisco, vendo sua vida ser destruída pela mídia, descobriu rapidamente o vazamento. Ele rastreou as imagens de câmeras de trânsito perto da redação do jornal e viu o rosto de Otávio. A fúria do vilão foi cega e instantânea. Se ele iria cair, ele destruiria a alma de Yasmine antes. A tragédia aconteceu na mesma tarde. Otávio estava a caminho do aeroporto, com passagens compradas por Adam para se esconder fora do país, até que Francisco fosse preso. Mas o rapaz nunca chegou ao portão de embarque. O táxi em que ele estava foi interceptado em uma rua deserta. Capangas de Francisco abriram fogo impiedosamente. A notícia da morte de Otávio chegou a Yasmine pelo rádio da polícia que Adam monitorava. O mundo de Yasmine desabou. A dor rasgou as suas cordas vocais em um grito dilacerante no meio do escritório da mansão. Ela havia suportado o inferno dos abusos para mantê-lo vivo e a retaliação do monstro havia tirado a única família que lhe restava. Ela caiu de joelhos, sem forças, enquanto Adam a puxava para os seus braços, envolvendo-a com força, enquanto ela soluçava de forma incontrolável. O ex-soldado fechou os olhos, o maxilar travado com uma força que quase quebrou seus dentes. O luto dela transformou a estratégia militar dele em fúria absoluta. Ele prometeu a si mesmo que a morte do rapaz não seria em vão. Naquela noite, Francisco invadiu a mansão pelos fundos, fugindo das viaturas que cercavam a entrada principal. O vilão estava desesperado, suado, com um revólver na mão e uma maleta de dinheiro. O plano dele era insano: arrastar Yasmine à força para um bunker isolado nas montanhas. O castigo dela seria viver trancada sob tortura severa pelo resto de seus dias, isolada do mundo, enquanto ele operava nas sombras. "Onde está aquela desgraçada?" Francisco gritou, caminhando pelo corredor escuro da casa vazia, apontando a arma para todas as direções. Ele abriu a porta da biblioteca com um chute, mas ele não encontrou Yasmine. O vilão tinha certeza de que encontraria uma mulher apavorada e encurralada. Ele acreditava fielmente estar no controle absoluto da situação. O que a mente doentia de Francisco não captou é que, ao cruzar aquela moldura de madeira, o caçador havia acabado de entrar, de olhos completamente vendados, direto na jaula do leão. O guarda-costas estava sentado calmamente na poltrona de couro, o rosto mergulhado nas sombras, segurando uma das armas dos capangas de Francisco, os quais ele já havia neutralizado e amarrado no porão 30 minutos antes. "Você perdeu a sua escolta, Sr. Francisco." A voz de Adam ecoou sombria, fria como o gelo. Francisco apontou o revólver para o ex-soldado, as mãos tremendo. "Você a ajudou. Você, o cão que eu paguei para protegê-la. Saia da minha frente ou eu atiro na sua cabeça." Ele rosnou, o desespero e a loucura dominando o seu olhar. Adam não piscou. Ele se levantou lentamente, a imponência física dele preenchendo a biblioteca. Ele não demonstrou uma gota de medo. A inteligência tática dele havia prevalecido mais uma vez.
Você achou que tinha comprado um guarda-costas cego, Francisco? Adam disse, caminhando a passos lentos na direção da arma apontada para o seu peito, uma demonstração de coragem que fez o milionário recuar. Mas você trouxe a sua própria ruína para dentro de casa. E os cães que você enviou atrás do Otávio já estão abrindo a boca para a polícia neste exato momento. Ao ouvir o som de sirenes invadindo a propriedade pelos fundos, o pânico cegou Francisco. Ele tentou puxar o gatilho, mas a técnica de Adam era infinitamente superior. Em um movimento tão rápido que os olhos mal puderam acompanhar, o ex-soldado desarmou o vilão, torceu o seu pulso com um estalo seco e o jogou violentamente contra o chão de madeira. Adam apoiou a bota tática no peito do empresário, imobilizando-o completamente, enquanto a porta da biblioteca era arrombada pela Polícia Federal. Levem esse lixo daqui e certifiquem-se de que ele não tenha acesso a nenhum advogado corrupto esta noite. A acusação é homicídio e lavagem de capitais. Adam ordenou, entregando a arma ao delegado responsável. Francisco foi arrancado do chão, algemado e arrastado para fora de sua própria casa, gritando ameaças vazias que ninguém mais ouviria. Ele terminaria os seus dias apodrecendo atrás das grades, desonrado, sem um centavo e completamente despojado do poder que usava para esmagar os outros. O império havia caído. A guerra tinha acabado. 1 ano se passou desde a prisão de Francisco. A mansão sombria e as cicatrizes do passado ficaram para trás, dando lugar à brisa fresca e curativa de uma nova realidade. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Em uma bela e tranquila casa, de frente para o mar, longe do caos de Istambul, Yasmine estava de pé na varanda. Ela vestia um tecido leve, os cabelos soltos dançando com o vento. Pela primeira vez em muito tempo, não havia maquiagem escondendo hematomas e nem sombras de medo nos seus olhos. Ela estava livre. O luto pelo irmão havia se transformado em uma força serena, uma promessa de viver intensamente cada segundo da liberdade que lhe custou tão caro. Passos firmes e silenciosos soaram atrás dela. Braços fortes, carregados de um calor familiar e profundamente protetor, envolveram a cintura de Yasmine. Adam encostou o queixo no ombro dela, respirando o perfume dos cabelos que ele amava. O ex-soldado também havia encontrado a sua paz. Ele não era mais um homem atormentado pelas guerras de seu passado. A sua missão agora era ser o porto seguro daquela mulher. Yasmine inclinou a cabeça para trás, descansando-a no peito largo dele e sorriu. Um sorriso verdadeiro, luminoso, que refletia o início real e inquebrável da sua vida nova. O amor não precisou de um campo de batalha para nascer, mas foi necessário o coração de um verdadeiro soldado para garantir que ele sobrevivesse. E assim, chegamos ao fim de mais uma trama intensa e emocionante aqui no Tramas de Amor. Se você chegou até aqui e o seu coração também acelerou, com a coragem do Adam e a força da Yasmine, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. É o seu apoio que nos ajuda a trazer roteiros originais e cheios de adrenalina para vocês todos os dias. O nosso abraço mega especial de hoje vai para a nossa seguidora Mayari Brum Fernandes. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Fazer histórias para um time tão engajado como vocês é o nosso maior prêmio. E agora, para fechar o nosso vídeo com chave de ouro e aquela mensagem que sempre toca a nossa alma, deixo vocês na companhia da nossa querida escritora, Lisa. Olá, time! A história de Yasmine e Adam toca em uma ferida muito real, profunda e dolorosa: a violência contra a mulher e o perigo iminente do feminicídio. Infelizmente, a realidade é que muitas mulheres vivem presas dentro de suas próprias casas, sofrendo caladas por causa do medo, das ameaças e de homens que confundem posse e controle com amor. Mas eu estou aqui para falar diretamente com você que talvez esteja enfrentando algo parecido.
ou que conheça alguém nessa situação. Sinta-se abraçada e acolhida agora. A culpa nunca foi e nunca será sua. O verdadeiro amor nunca levanta a mão para ferir. Ele jamais diminui ou oprime. Por favor, não aceite conviver com a dor. Quebre o silêncio. Denuncie. Ligue para o 180, busque a ajuda das autoridades, da sua família ou de pessoas de confiança. Você é preciosa e existem saídas, leis e pessoas prontas para lutar por você e te tirar desse ciclo. E acima de qualquer escudo humano, lembre-se de que Jesus é o seu maior protetor. Ele vê cada lágrima que cai no oculto do seu quarto, conhece as suas dores mais profundas e está sempre de braços abertos para te socorrer. Como Jesus nos garante em Salmos 46, passo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jesus é a sua força para dar esse passo difícil. Ele te guarda, te fortalece e caminha ao seu lado rumo à sua liberdade. Não tenha medo de recomeçar. Fiquem com Deus, um beijo no coração e nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.